Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês, amém? Aqui quem está falando é o diácono João Carlos. Deixarei uma mensagem de meditação para os irmãos. Eu fico observando nesses últimos dias que a gente tem vivido, muitas pessoas, muitas religiões, muitas coisas que eu ouço das pessoas dizendo sobre o seu Deus, sobre a sua religião. Aqui eu não prego no canal, eu não prego nenhuma religião, não falo de placa de igreja, apenas falo do amor do nosso Senhor, falo da palavra do meu Senhor. Mas eu gostaria de deixar um texto aqui em Salmos, né? E é interessante que Deus ele vai falar de um modo bem claro. Aqui no livro de Isaías 43, no seu versículo 10, está escrito: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e creiais em minha pessoa, e entendais que eu sou Deus, e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum Deus diante de mim. Então aqui no capítulo, aqui no Salmos 115, vai falar a respeito do nosso único Deus verdadeiro. Mas antes de eu fazer a leitura, eu gostaria de convidar você de se inscrever no meu canal, de poder fazer parte dessa família onde, por pouco que eu tenho colocado alguns vídeos, mas tenho alcançado algumas vidas, algumas famílias, né? Já deixa o seu like também, isso fortalece o canal, me ajuda bastante, né? Me apoia, né? E compartilhe com seus amigos, com seus contatos, amém? E que Deus abençoe a sua vida. Aqui em Salmos 115 está escrito: Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque questionam as nações onde está o seu Deus. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Os ídolos dele são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam. Seus pés não caminham. Som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Confia no Senhor, ó Israel, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Confiai no Senhor, ó casa de Arão, Ele é o vosso socorro e sua proteção. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso amparo e segurança. O Senhor lembra-se de nós, Ele nos abençoará, derramará suas bênçãos sobre os israelitas, abençoará seus sacerdotes, Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Sede abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Não estão os mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Meus irmãos, aqui é um texto bastante simples de poder entender. Nós já temos como uma referência capítulo 43, versículo 10 de Isaías, e nós vemos que antes do nosso Deus, nenhum Deus se formou, e depois daquilo mesmo que ele disse, nenhum Deus haverá, e até isso até os dias de hoje. E na leitura do Salmo 115, nós lemos: Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. E realmente, meus irmãos, não é a nós a honra e a glória, o louvor não é destinado a nós, é somente ao nosso Senhor, é somente a Ele.
Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. E realmente as nações e muitas nações questionam os nossos irmãos que são martírio pelo mundo. Onde que está o teu Deus? Será que realmente Ele está aqui vivo e pode te salvar? Mas o nosso Deus está nos céus, meus irmãos, e onde Ele habita, de lá mesmo, quando Ele tem vontade, Ele realiza o que Ele tem desejo de fazer. Ele tem todo o poder de poder realizar. E aqui na terra, meus irmãos, muitas pessoas começou no deserto, depois da saída do Egito, e isso se estende até os dias de hoje, meus irmãos, de pessoas que procuram fabricar os teus próprios deuses, procuram fabricar as tuas próprias imagens para poder buscar, para poder adorar. Mas só que nós temos um relato aqui no Salmo de 115, que são simplesmente obras de mãos humanas, tem boca, mas não são capazes de falar, não tem condição nenhuma de poder ver. Eles têm os olhos, mas não se é possível poder enxergar. Eles têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não conseguem, porque eles não possuem olfato. Eles têm as suas mãos, têm braços, mas eles não têm a capacidade de poder apalpar, de poder abraçar. Tem os seus pés que não têm condição nenhuma de caminhar, e nem um som se emite da garganta deles. São apenas fabricados, né? São apenas frutos de uma imaginação humana. E sejam como eles todos os que fabricam e todos os que depositam a confiança neles, sejam como assim, mortos, né? São pessoas mortas em si, pois confiam em um Deus falso, em uma obra-prima falsa. O nosso Deus, por mais que não venhamos ver e enxergar, é um Deus invisível, porém poderoso, vivo e que concede graciosamente as suas bênçãos sobre nós. E nós temos que temer o Senhor e confiar nele. Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa segurança. Ele sim se lembra de nós. Nos momentos mais difíceis Ele tem visto e assistido às nossas aflições, tem assistido às nossas lutas, e no seu tempo devido Ele tem nos abençoado, tem nos livrado. A gente tem que entender uma coisa: nosso Deus deixou claro no livro de João, no seu capítulo 16, no seu versículo 33, Ele deixou escrito dessa forma: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. Nós passaremos por diversas aflições, por diversas tribulações, por diversos problemas, mas Ele vos preveniu, Ele nos preveniu sobre estes acontecimentos que nos trariam dores, acontecimentos que nos trariam insegurança, acontecimentos que nos trariam falta de paz e muitas coisas que nos afligiriam. Mas Ele deixou claro: para que em mim tenhas paz. Ele nos preveniu dando este aviso para que nós venhamos ter paz nele, e Ele concretizou falando: neste mundo sofrereis tribulações. Ele não ocultou, Ele não omitiu que nós passaríamos. Eu sei que infelizmente temos visto um evangelho fraco sendo pregado às multidões que que tem o seu coração ardente por querer e ouvir a palavra de Deus, e acabam ouvindo um vinho que não sacia, uma comida que não sacia, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte de água viva, ela é simplesmente um alimento que não é um alimento como o nosso, mas um alimento que sacia a alma. E Ele deixou claro: no mundo nós sofreremos as tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. O nosso Deus, Ele nos preveniu acerca de tudo isso. Ele já nos antecipou antes da sua morte no Calvário. Ele nos antecipou de tudo que nós passaríamos, de tudo que nós vivenciaríamos. Mas Ele deixou claro: nós não precisamos temer, nós não precisamos se frustrar, nós não precisamos ficar, caído no chão.
porque Ele já nos antecipou dizendo que nós sofreríamos tribulações. Meus irmãos, se Ele mesmo, sendo um Deus que se encarnou em um corpo humano, para assim poder cumprir toda a escritura escrita a respeito dele, mas Ele viveu como forma humana, Ele simplesmente não estava no seu habitat natural, onde tem toda a glória, onde tem toda a beleza da santidade. Ele estava no lugar onde que é repleto de pecado, de tentações, onde o sofrimento ele pega a pessoa, mas ele, por mais tentações que ele sofreu, por mais sofrimento que ele passou, ele venceu. Nós somos tentados diariamente, meus irmãos, e todos os dias somos atacados pelo inimigo, mas eu tenho uma palavra, a palavra aqui em Hebreus capítulo 2, no seu versículo 18, está escrito: considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Meus irmãos, não precisamos temer as tribulações e as aflições. Isso nos dá uma grande segurança, porque isso vai nos desenvolver, vai nos ajudar a desenvolver uma estatura de varão perfeito lá na frente. Vamos suportar, vamos perseverar. Isso produz perseverança, produz um caráter aprovado diante de Deus quando a gente consegue chegar. Mas se você está sendo atacado, se eu sou atacado, vamos glorificar Deus por todo esse ataque e vamos perseverar. E se você ou eu, nós tiver alguma dificuldade, vamos pedir o socorro e auxílio dele. Ele mesmo sendo atacado por todo tipo e espécie de tentação, ele passou, ele venceu, e nós temos condição também de vencer, temos condição também de passar. Não vamos então colocar a nossa esperança em coisas dessa vida, meus irmãos. Não vamos colocar a confiança em pedra, em pau, em vasos de cerâmica, em esculturas, sabe, que são feitas por obra de mãos humanas. A nossa fé está no nosso Deus, um Deus invisível, mas um Deus vivo, que conhece cada coração e sabe de cada necessidade. O nosso problema é que nós estamos com o espírito de iFood, de fast food, né? Para falar a verdade, fast food, aonde a gente quer tudo naquele momento e nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente está pedindo naquela hora, naquele momento. Tem pessoas que vão receber, meus irmãos, tem, assim como a palavra também já relata, que tinha muitas viúvas naquela época, e ele apenas ajudou e abençoou uma para poder pagar toda a sua dívida. Tinham muitos leprosos na época, mas ele apenas abençoou um. Tudo isso aqui é apenas exemplos, meus irmãos, para que venha nos fortalecer, para nos fortalecer, fortalecer a nossa fé, fazer a gente entender e compreender que a nossa fé depositada no nosso Senhor, Ele vai nos ajudar no tempo devido. Então, meus irmãos, eu quero pedir a todos vocês, aquele que pode, feche os olhos, venha orar comigo, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais essa oportunidade e nós te louvamos pela palavra que o Senhor nos concedeu. Hoje o Senhor nos ensinou que não existe Deus, ó Pai, além de Ti, não foi nenhum existido antes de Ti e não veio a existir nenhum outro depois de Ti. Fomos hoje, Pai amado, ensinados por Ti, porque muitos deuses existem, muitas imagens de esculturas existem, sim, de muitas religiões, mas nós não precisamos, ó Pai amado, se prostrar a nenhuma delas, porque nenhuma delas tem vida, nenhuma delas tem poder de nos curar, de nos salvar, de nos libertar, nenhuma delas tem poder, Senhor, de nos apalpar, de nos acalmar, de nos abraçar, de falar conosco. Nenhuma delas tem poder para esse tipo de ação que só pode ser feita através do Senhor. O Senhor abraça, o Senhor pega no colo, o Senhor ajuda, o Senhor dá vida, o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor transforma. E nós aprendemos, Pai amado, que nós então devemos colocar a nossa confiança no Senhor, temer a Ti. Nós devemos temer ao Senhor e confiar apenas no Senhor. O Senhor nos preveniu de todos esses acontecimentos. O Senhor mesmo falou que sofreríamos tribulações. E por conta dessas tribulações, eu vejo que as pessoas elas se desesperam e não buscam o verdadeiro Deus. Elas buscam
coisas, elas colocam a sua fé nas coisas deste mundo, naquilo que o homem fabrica, naquilo que o homem faz e inventa, mas o Senhor nos ensinou e nos ensina constantemente que a nossa fé deve ser apenas depositada em Ti, porque sabemos que em Ti nós estaremos seguros. Porque o Salmo 121 vai nos falar: levanto os meus olhos para os montes e eu questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Nós não precisamos, Senhor, temer a nada. Devemos simplesmente confiar no Senhor. O Senhor venceu, o Senhor passou e venceu, nós também podemos vencer. Nos abençoe apenas, Pai, nos fortalecendo, nos guiando para não cairmos nas tentações. E se tal tentação é tão forte assim, venha nos socorrer, Senhor. Em nome de Jesus, socorre aquele que tem sido atacado por diversas tentações e provações, Senhor. Venha socorrer a todos aqueles que estão sendo esmagados, Senhor, por tamanha opressão. Ajude-os eles, em nome do Senhor Jesus. Nos fortaleça, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e nos abençoe. Abençoe a cada família, Senhor, a cada família que tem sido alvo de Satanás. Venha abençoar, venha livrá-los em nome de Jesus, e que o Senhor possa, Pai, conceder graça a cada um de nós. Então eu peço ao Senhor, abençoe a cada ouvinte desta mensagem, e os abençoe e os salve, Senhor. Se porventura vier um não crente que estará ouvindo esta mensagem do início ao fim, toca no coração deles poderosamente, arrancando assim aquela erva daninha, Senhor, que o impede de se arrepender, que o impede, Senhor, de querer se prostrar ao Senhor. Venha em nome de Jesus, Pai amado, por o Teu Espírito Santo nesta pessoa, convencendo do pecado e fazendo ela, Senhor, a reconhecer que sem o Senhor ela não é nada. Ninguém é nada sem o Senhor, ninguém pode fazer nada sem o Senhor. João capítulo 15, versículo 5, parte C: sem mim nada podeis fazer, eu louvo ao Senhor por tudo. Nos abençoe com paz, em nome de Jesus, amém.